Bom dia, sejam muito bem-vindas ao nosso canal Somos Lamparinas para o nosso devocional de hoje, dia 25 de agosto. Pega sua Bíblia então e abre em Filipenses capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: ninguém busque apenas os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aqui, quando Paulo escreveu essa carta, ele deixou bem grifado ali, vamos dizer, que é mas também o desejo dos outros, as necessidades dos outros, ou seja, ele não está dizendo para a gente deixar as nossas necessidades de lado, mas ele está dizendo para que nós não fiquemos só olhando para o que a gente precisa e venha a esquecer dos necessitados, daqueles que precisam do nosso auxílio. O amor verdadeiro nos tira do egoísmo e nos leva ao altruísmo. Paulo nos ensina que olhar para as necessidades do próximo é parte do amor cristão. Esse versículo mostra que amar em ação é viver atento ao outro. Recomeçar em amor é aprender a enxergar além de si mesmo, cultivando um coração disposto a ouvir. Aleluia! E o quanto é desafiador nós estarmos com o coração disposto e disponível a ouvir o próximo, mas ouvir verdadeiramente. Não é aquela coisa que tu ouve, nem entrou no ouvido e já saiu de novo e tu nem sabe do que a pessoa estava falando. Porque você está ali, envolvida com os seus pensamentos, com as suas coisas. Romanos 15, versículo 2 fala o seguinte: cada um de nós deve agradar ao próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. O edificá-lo aqui é validá-lo, é dar atenção, é falar palavras que edifiquem, é falar palavras que fortaleçam essa pessoa, mas para isso a gente precisa verdadeiramente ouvir aquilo que a pessoa está falando e realmente se interessar pelo que a pessoa está falando. E o Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele estava sempre preocupado com as pessoas, ouvindo as pessoas, atento ao que estava acontecendo. Mesmo em meio às multidões, ele estava sempre atento ao que estava acontecendo. Ele é o maior dos nossos exemplos. E falamos também a respeito do altruísmo. O altruísmo cristão, ele não tem a ver com a gente se anular, não tem a ver com a palavra anulação, mas tem a ver sim com estarmos disponíveis, tem a ver com a palavra disposição. Né? Eu digo sempre que é um equilíbrio, nós precisamos ter esse equilíbrio para agradar o Senhor. E perguntar um pouco menos do que eu preciso, e perguntar mais sobre o que o outro está precisando. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer o tempo todo, estar atento a ela, porque a gente precisa estar sempre atento de que nós estamos ali para fazer as coisas para agradar o Senhor. E o Senhor se agrada demais quando a gente pergunta do que o outro está precisando. E a pergunta para hoje é a seguinte: quem está perto de ti, mas talvez tu não esteja nem enxergando essa pessoa, tu nem notou que ela tá ali, ou tu nem notou que ela podia estar precisando de uma ajuda tua, porque tu tá tão imerso, tão preocupado com as tuas coisas, que tu não consegue ver o próximo. Quem é essa pessoa? Que hoje, nesse momento, tu possa dar uma olhada, pensar sobre as pessoas que tu convive, pensar sobre as pessoas que estão na tua volta, pensar sobre, enfim, sobre tudo que envolve o teu dia, a tua vida, o teu cotidiano, a tua rotina, e ver, será que existe alguém que está precisando da tua ajuda, que está precisando do teu olhar, que está precisando que tu escute ela, e tu não notou, por conta de todas essas tribulações do dia a dia, de toda a correria, de estar tão envolvido com as tuas coisas? Essa é a pergunta para nós termos essa reflexão no dia de hoje. E eu espero vocês amanhã aqui para o nosso devocional às 6 horas da manhã. Fiquem com Deus e um lindo, abençoado dia. Beijos!